Bom dia, minha gente! Hoje a gente vai falar daquele assunto que eu amo, que é temperamento. Mas, especificamente, por que cada temperamento procrastina? E aí, se tu é uma pessoa aí que procrastina, e talvez você não seja aquela pessoa mais procrastinadora, mas você vai entender aqui que existe sim algumas questões aí na tua vida que tu acaba procrastinando. E hoje tu vai entender por quê. Qual é a explicação dessa procrastinação? Muita gente pensa que procrastinação é preguiça. Confundem, rotulam como preguiça, mas não é. Procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Preguiça é quando a gente não quer fazer algo e tá tudo bem. Procrastinação não. Procrastinação é quando tu não faz e isso dói. Porque tu sabe que tu precisava fazer, porque tu gostaria de fazer, porque tu sabe que era aquilo ali que ia te levar às vezes para um resultado que tu quer. Isso é procrastinação. É quando tu fica adiando algo que tu quer. E isso fica bem desconfortável. E procrastinação, ela é um disfarce, é uma fuga, é um medo. Quando a gente fala em fuga e a gente olha aqui para a parte dos temperamentos, cada temperamento tem um jeitinho diferente de fugir. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. Todos nós somos diferentes, né? E o temperamento é algo que nasce com a gente e nunca vai mudar. É a nossa natureza, é a nossa essência. E esse jeitinho nosso natural de ser vai refletir na questão da procrastinação e de todos os outros bloqueios que tu possa ter. Porque dependendo do teu temperamento, alguns bloqueios vão ser ali direcionados, vamos dizer assim, a motivação de por que tu procrastina, por exemplo, em algo, tem muita relação com o teu temperamento. Então, os bloqueios, eles estão muito associados com o teu temperamento. Eu sempre falo que o primeiro passo para a gente passar por um processo de desbloqueio emocional é entender o teu temperamento. Porque aí tu entende como tu pensa, o porquê que tu age como tu age, as tuas maiores dificuldades, os seus maiores desafios, os teus pontos fortes também, né? Assim como os teus pontos fracos. E a gente consegue entender por que aquilo foi tão forte para ti a ponto de te bloquear. Pro teu temperamento, aquilo foi mais forte. Às vezes o mesmo fato para um temperamento diferente não vai ter tanto efeito assim e não vai levar a um bloqueio. Por quê? Porque nós somos diferentes e não vai ter o mesmo peso para todas as pessoas. E várias vezes eu me deparo com pessoas que vêm com questões, né? De achar que, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo finalizar as coisas que eu começo, eu não consigo ter resultado. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma análise de temperamento e eu explico para a pessoa qual é o temperamento dela, como que esse temperamento funciona, a pessoa começa a ver sentido em todas as coisas. Então, eu ouço muito elas falarem. Semana passada mesmo eu atendi uma pessoa, eu entreguei um relatório de análise para ela e aí eu faço uma sessão, eu explico tudo. E ela falou assim para mim: meu Deus, eu achava que eu era diferente de todo mundo e que eu nunca ia conseguir. Eu nunca imaginei que isso era algo do meu temperamento e que tinha como gerenciar isso, como mudar isso. Muitas vezes tu tá pensando aí que tu é um erro, que tu é incapaz, tu vive nessa frustração e tu simplesmente não se conhece. E aí, às vezes, a tua autoestima tá lá no pé.
E aí tu pensa que tem algo errado contigo. E simplesmente é porque tu não te conhece. Porque como é que tu vai admirar, como que tu vai estimar algo que tu não conhece? Quando tu te conhece, tu tira todas as culpas que tu carregou até hoje. Tu entende como tu funciona. Então tu olha para os teus pontos fortes, para as tuas qualidades, para o que tu pode aproveitar disso, mas também aprende a lidar com os desafios que são naturais do teu temperamento. Isso é libertador. Eu sempre digo, né, que pra mim, quando eu entendi o meu temperamento, quando eu descobri tudo isso, eu renasci. Porque eu era uma pessoa que desistia de tudo, eu procrastinava demais. Quando eu entendi o meu temperamento, eu consegui me libertar de tudo isso porque eu me conheci. E a gente só controla o que a gente conhece. Então, entender o teu temperamento é libertador. Quem já passou por uma análise e já recebeu essa devolutiva, entende o que eu tô falando. Agora, se tu nunca passou por essa experiência, te aconselho a passar. Mas vamos lá. Como que cada temperamento procrastina? Primeiro, que para quem não sabe nada sobre temperamentos, como eu falei aqui, temperamento é algo que nasce com a gente e nunca vai mudar. Então, a nossa personalidade, ela muda no decorrer da vida, com o que a gente ouve, com o que a gente aprende, com o que a gente desenvolve. Mas o temperamento é algo da nossa essência que nunca vai mudar. O que é a nossa personalidade? É esse temperamento mais o externo. Então, tudo que vem de fora, o que eu ouço, o que eu aprendo, o que eu desenvolvo. O temperamento é algo interno, nasce com a gente e vai morrer com a gente. Por isso que quando a gente entende essa essência, as coisas ficam muito mais leves pra gente, porque a gente passa a conduzir a nossa vida conforme essa nossa natureza. Isso nos liberta muito. E a gente tem 4 temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E cada um desses temperamentos tem um jeito diferente de agir, de pensar, de reagir. Quem quer entender melhor, tem várias lives aqui no meu perfil explicando mais sobre vários pontos dos temperamentos. Inclusive, se vocês gostam do assunto, podem ir lá no direct me pedir que eu trago mais. Então, me digam o que vocês querem saber sobre os temperamentos, que eu trago mais lives falando sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre como cada um deles e o porquê que cada um deles procrastina. E eu vou começar com o colérico, né? Os coléricos, eles são muito apressados, eles não gostam de esperar. Então eu já começo logo aqui por eles. O colérico, ele tem a sensação de que ele precisa controlar tudo. E aí, como que ele reage a um desafio? Ó, a Daya colocou aqui, é esclarecedor saber sobre o temperamento. É sim, né, Daya? A Daya já sabe dela, já recebeu os direcionamentos e já teve bastante transformação, né, Daya? Com tudo que tu já aprendeu aí, aprendeu a gerenciar sobre o teu. Isso é transformador, é maravilhoso. Eu digo que não tem como. A gente é uma pessoa literalmente antes de entender isso e outra depois. Porque a gente resgata, né, quem a gente é de verdade, a gente se reencontra, se reconecta com a gente mesmo. É incrível. Só passando pela experiência para entender. Por mais que eu fale aqui, tu precisa passar por essa experiência. E aí tu vai entender. Mas voltando aqui. O colérico, ele tem essa sensação de que ele precisa controlar tudo. E aí, qual que é o desafio dele? Como que ele reage? E aí, isso leva ele à procrastinação. Se o desafio que ele está não garante um resultado rápido, o que acontece com o colérico? Ele trava. Se o caminho parece muito longo, ele perde o entusiasmo rapidinho, porque ele não gosta de esperar. Então, se o caminho é muito longo, para ele perde a graça, ele perde o entusiasmo. E aí ele tende a desistir, mas todos que eu vou falar aqui levam para a procrastinação. Se uma colérica não sente que está dominando ali a situação, o que ela faz?
ela começa a adiar essa situação. Por quê? Porque ela quer controlar. E quando ela não consegue, é muito desconfortável. Ela vai procrastinar. E se ela não pode controlar o processo do que está acontecendo, ela vai fazer o quê? Ela vai postergar, então ela fica adiando. Todos esses que eu falei aqui levam uma colérica ou um colérico a procrastinar. Por quê? Porque se eu não posso ter resultado rápido, se eu não posso permanecer aqui num desafio que me motiva, se eu não tenho domínio da situação, se eu não posso controlar o que está acontecendo aqui, eu nem faço, eu nem quero fazer, eu evito fazer. O evitar fazer é uma fuga que leva à procrastinação. Os maiores bloqueios que uma colérica tem, e aí a gente já liga aqui porque procrastinação é um bloqueio, os maiores bloqueios de uma colérica são impaciência, quer ter resultado antes de começar. Então, eu vou dar um exemplo. Uma colérica começa a aprender a, tocar piano. Só que não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira aula que ela vai sair tocando uma música muito bem. Ela entende que esse resultado está demorando demais. E aí, por não ter esse resultado, o que ela faz? Ela desiste. Ela pensa que aquilo ali não é para ela. Ela se acha incapaz. Só que simplesmente ela tem a impaciência de esperar o resultado. Porque não significa que ela não é incapaz, não significa que ela não vai conseguir e muito menos que ela precise desistir. Por quê? Porque é um processo. E o colérico tem dificuldade de esperar um resultado quando ele tende a demorar. E, gente, vamos combinar? Um resultado, principalmente de algo maior que a gente quer, ele não vai ser rápido. Então, quem é colérico precisa aprender a lidar com isso, porque senão vai se procrastinar e muito. Outro bloqueio aqui dos coléricos, autocobrança agressiva. Se não for para fazer perfeito, impecável, eu nem começo. E aí essa busca de fazer ali impecável faz com que ele nem comece e tenha muita dificuldade de ser iniciante. E isso também leva a pessoa a procrastinar. Se é para fazer de qualquer jeito, eu nem começo. E aí eu fico adiando. Às vezes eu fico achando que eu preciso estudar mais, saber mais para começar. E não. O que leva a gente a excelência de algo é justamente o treino, é aprender, é errar, é ajustar. Isso é algo que eu falo muito aqui. Então essa distorção, né, de urgência também que o colérico tem. O que acontece? Essa distorção de urgência. Ele só quer fazer o que dá resultado imediato. Só que, como eu falei, às vezes algo muito grandioso, uma carreira consolidada, reconhecida, vai precisar de um processo, de um tempo para acontecer. E essa distorção de urgência que ele tem, de só querer fazer o que dá resultado e retorno rápido, faz ele nunca chegar em lugar nenhum. Então precisa aprender a lidar com isso. E outro bloqueio muito grande que o colérico tem é o medo de perder o controle. Então ele procrastina para evitar a vulnerabilidade. É desconhecido, eu não sei muito bem como vai ser isso aqui. Para que eu não perca o controle, eu procrastino e evito passar por isso. Então, todas essas questões fazem um colérico procrastinar. E quando ele entende tudo isso, o que vai acontecer? Isso vai deixar de ser desconfortável para ele? Não. Mas ele vai aprender a lidar com isso para que isso não paralise mais. Isso é libertador. O conhecido a gente consegue controlar, o desconhecido não. Então, se eu entendo que para me chegar num resultado, eu preciso pagar o preço de esperar o tempo daquele resultado, sabendo que o meu temperamento não sabe esperar, é impaciente, se cobra demais, tem essa questão da distorção aí da urgência e medo de perder o controle,
Eu entendo que vai ser desconfortável, mas que para chegar nesse resultado eu preciso passar por isso. E eu vou ver isso de uma forma diferente. Eu vou lidar com isso de uma forma diferente, entendendo que existe um resultado ali para me buscar e que não tem problema nenhum comigo. Eu não sou incapaz, eu consigo e eu posso alcançar. Porém, eu vou ter que aceitar e entender que eu vou passar por esse desconforto. É como se fosse assim, tu entende as pedras que vão vir no teu caminho. Então, tu começa a caminhar e tu sabe, olha, vai ter uma pedra, eu vou precisar passar por ela, mas depois eu sigo caminhando até o meu objetivo. É assim que acontece. Quando tu não sabe desse caminho, na primeira pedra tu vai fazer o quê? Desistir. Porque tu entende que, acabou, tem essa pedra aqui, eu não sei o que fazer com ela, vou voltar. E provavelmente, se tu ainda não entende teu temperamento, tu acaba fazendo isso. O outro temperamento que a gente vai falar agora é sanguíneo, que é o meu. O sanguíneo tem aquela voz, né? Se não for leve, eu fujo. Então, se não me der prazer, se não for divertido, se não me motivar, eu nem quero fazer. E como é que daí o sanguíneo reage aos desafios? Se a coisa for muito monótona, muito parada, mesmice, rotina, ele some, ele não quer fazer. Se exige muita profundidade, ele se distrai e aí não vê muito sentido naquilo. Se existe ali uma demanda de constância, então ter que fazer todo dia a mesma coisa, ele desaparece do próprio processo. Se parece difícil demais, ele faz o quê? Ele inventa outra coisa para fazer outro projeto no lugar daquele. Então, em resumo, o sanguíneo, ele busca por novidade, por prazer, por estar ali com pessoas, por coisas mais leves. Ele gosta de novidade, de variar. Ele não gosta de ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ele se distrai muito fácil, então ele não gosta de coisas que ele precise focar demais ali, aprofundar demais e ter muita concentração. É desconfortável para ele tudo isso. Eu, sanguínea, como é que eu era? Sem entender tudo isso, eu desistia muito fácil das coisas. Porque o que eu entendia? Pra mim era assim, eu começava a fazer algo e o sanguíneo também é um pouco impaciente, então ele não gosta muito de esperar. Então eu começava a fazer algo, eu me dedicava, eu tinha aquela empolgação inicial, eu era motivada, eu ia com tudo. E aí parecia que eu ia abraçar o mundo, eu ia desbravar ali os resultados que eu nunca tive. Só que quando entrava no processo de constância, repetição, continuar fazendo a mesma coisa até esse resultado vir, o que eu, sem me conhecer, entendia? Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não dá mais. Eu não tô vendo resultado. É todo dia a mesma coisa. Eu não consigo ficar presa. Isso aqui tá me matando. Era a impressão que eu tinha. O que eu fazia? Desistia, ia buscar uma novidade, ia buscar outra coisa. Só que aí o ciclo se repetia, porque aí eu ia buscar outra coisa, e aí era novidade, era tudo novo. Nossa, eu ia na maior empolgação, e aí eu pensava, agora vai! E tudo se repetia. Hoje eu sou uma pessoa que não desiste mais. Eu entendo o processo, eu entendo o meu processo, eu entendo os desconfortos que eu preciso passar, e eu entendo que para buscar os resultados que eu quero, eu preciso passar por isso. A minha vida se transformou, os meus resultados se transformaram. Eu não estaria aqui se eu não tivesse entendido o meu temperamento. Então isso me libertou de uma forma muito grande. E é por isso que eu defendo tanto aqui. Me tornei uma analista de temperamentos também. E dentro do meu processo aqui, o primeiro ponto que a gente olha é o teu temperamento. Então a gente entende essa tua essência, esses teus pontos fracos, pontos fortes, como tu toma decisões, como são as tuas reações, tuas emoções. A gente entende tudo isso para depois ir para um plano de ação. Porque aí a gente tem certeza de que vai funcionar para ti e tu vai ter resultado e tu vai chegar aonde tu quer. Isso é incrível, é libertador, isso te impulsiona em 10 vezes mais aí o teu resultado, é incrível.
Olhando para as sanguíneas aqui então, quais são os maiores bloqueios, tá? Busca incessante por estímulo, então quer novidade antes de finalizar o que começou. Então, acha que aquilo ali já não tá mais legal, já não tem mais nada novo, quer buscar uma novidade. Autossabotagem, enche a agenda. Nossa, eu fazia muito isso. O sanguíneo tende a encher a agenda, assim, ó, listar um monte de coisa. E aí ele começa a fazer tudo que ele acha legal, menos o mais importante. Aí, quando chega no mais importante, o que ele vai fazer? Tá cansado, já não quer mais fazer e abandona, se sabota. E aí, quando eu procrastinava muito, era justamente isso. Eu fazia tudo que não era importante. Eu fazia tudo para todo mundo. Agora, aquelas ações para aquele meu projeto que tinha a questão da constância, de repetir, de fazer de novo, que não tinha mais novidade, eu procrastinava. Isso me impedia de ter resultado. E outra coisa que o sanguíneo, que bloqueia, né, muito o sanguíneo, é o medo de ser mediana. Por quê? Ele evita ali a constância para não confrontar o próprio potencial. É como se fosse assim. Existe uma parte em qualquer processo, de qualquer resultado que tu busque, que tu tem tempo ali, que tu tem que ficar naquela mesmice mesmo, sabe? Repetindo, e é rotina, e é fazer de novo, e é ajustar, e fazer de novo. A impressão do sanguíneo, que se ele fica ali nessa mesmice, ele tá sendo mediano. Que essa constância ali não tá trazendo um resultado grandioso em que as pessoas vão ver. E de fato, existe uma parte do nosso processo que ninguém vê. É só a gente mesmo e o processo. E pro sanguíneo isso é muito desconfortável, porque ele quer o quê? Ele quer ser visto, ele quer que as pessoas vejam o potencial dele. Ele quer que as pessoas vejam, nossa, olha lá como a Letícia tá tendo resultado. Olha como a Letícia ajuda as pessoas. O sanguíneo quer ser visto. Só que existe uma parte no processo, principalmente no início, por exemplo, de uma carreira, que é algo ali que só é a gente fazendo e fazendo e fazendo, e é meio solitário e ninguém vai ver. E isso pra ele é horrível, porque ele pensa, não, eu tô aqui na média, eu preciso de algo diferente pra movimentar isso aqui. E não é simplesmente o processo acontecendo. Então entender isso liberta o sanguíneo. A constância que o sanguíneo teme justamente é aquela que vai colocar ele no lugar que ele deseja. E quando ele entende isso, acontece o que aconteceu comigo. A vida transforma de uma maneira... É como se fosse mágica, mas não é. É como se tu te libertasse de todos os pesos. Nossa, olha só, gente. É a cachorrinha da vizinha da frente da minha casa. Eu tenho vários cachorros aqui, mas ela domina o barulho. E quando a gente entende, quando eu entendi isso como sanguínea, mudou tudo pra mim. A questão dos pesos que a gente carrega, das culpas que a gente carrega, do sentimento, de novo. E como eu falei lá das coléricas, isso se repete em todos os temperamentos. Sensação de falta de capacidade, de frustração, de culpa. Cada um no seu contexto, né? Agora a gente vai falar da melancólica, do temperamento melancólico. Qual que é a frasezinha que se repete aí na cabecinha da melancólica? Preciso estar pronta para começar. Eu preciso me sentir pronta para começar. Quando as coisas estiverem aqui perfeitas, eu começo. O melancólico, ele tem um grau de autocobrança muito alto. E como é que ele reage aqui aos desafios? Se o plano não está perfeito, paralisa. Automaticamente procrastina. Se o risco emocional for muito alto, procrastina. Por quê? Porque não quer passar por esse risco. Se envolve questão ali de exposição, ele tende a se esconder. Então ele não quer aparecer, ele não gosta de aparecer. Então se ele precisa se expor, ele vai procrastinar para evitar essa exposição. E se houver chance de erro, planeja mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, com medo de errar. Só que, gente,
Não existe não ter chance de erro. É impossível. Tudo que a gente vai fazer tem chance de erro e de acerto. E o erro não é problema nenhum. O erro é algo que a gente precisa ali ir ajustando, refazendo, melhorando. Faz parte do processo. Essa questão de entender que tá tudo bem em errar, liberta o melancólico. Porque senão ele paralisa, ele procrastina, porque ele vai sempre esperar mais um pouco até começar algo ou até buscar aquele resultado que ele quer. Então talvez ele até começou, mas ele começa a procrastinar ali no meio do processo porque ele entende que ainda não está bom o suficiente. Os maiores bloqueios do melancólico são perfeccionismo, que paralisa ele, então ele quer começar só quando ele sente ali que tudo está seguro, e isso não existe, né? Excesso de análise, então ele pensa muito mais do que ele age, então ele fica pensando muito, analisando muito, aprofundando muito às vezes ali no assunto, ao invés de pegar o que ele já aprendeu, ir lá e aplicar e colocar no movimento, na ação. Outro bloqueio bem forte para ele é a autoexigência silenciosa. Então ninguém vê, mas ele se julga mesmo sem agir. Então ela nem começou a fazer, ela já tá se julgando que o negócio não tá bom o suficiente. Bem provavelmente aquilo que ela for fazer, e ela vai fazer com muita excelência, porque ela tem esse grau muito alto de perfeição mesmo, de cobrança, de fazer as coisas muito certinhas. As pessoas vão estar vendo tudo perfeito, mas ela vai estar ali olhando e achando que ainda está muito ruim. Isso leva ela a procrastinar e não entregar aquilo que muitas vezes até já está pronto, por ela achar que não está bom o suficiente. E o medo profundo de crítica, né? Procrastina para não viver a dor do julgamento. Ela se cobra demais, ela entende que não está bom o suficiente e que se ela entregar desse jeito, as pessoas vão criticar. Para não ser criticada, eu nem entrego. Aí fica naquela coisa ali de ficar melhorando, terminando, aperfeiçoando, com aquela conversinha interna de eu estou fazendo, mas eu ainda não entreguei porque não está pronto. E fica procrastinando e não entrega nunca e não sai do lugar. Então uma frase que eu traria aqui pro melancólico é a seguinte: a perfeição que você busca é só o seu medo maquiado, fantasiado. E perfeição não existe, gente. Isso é para qualquer temperamento, mas principalmente aqui pro melancólico, que tem esse grau de perfeição muito alto, essa autocobrança muito forte, é entender que tu precisa aceitar ser uma iniciante, que ok, tu fazer excelente, mas assim, no momento que tu tá, nas condições que tu tem, faz o melhor que tu puder. Porém, entende que não vai existir como tu entregar perfeito na tua concepção. Porque é na tua percepção. Geralmente, pro olhar dos outros já vai estar perfeito. O problema é que a tua autocobrança é muito alta. É acima da média. Então, entender isso e parar de se limitar, de paralisar e não levar à frente as coisas, não colocar no mundo as tuas ideias, os teus projetos. Porque essa procrastinação não vai te levar a lugar nenhum. E entendendo isso, entendendo como tu funciona, tu vai conseguir sim te libertar disso. E por último, a gente vai falar aqui dos fleumáticos, né? A frase que eu trago aqui, do que fica rodando aí na cabecinha do fleumático, é: se mexer vai custar energia. Então, se eu fizer, isso aqui tá assim, tá estabilizado, tá tranquilo, tá equilibrado, melhor eu continuar aqui mesmo. E a gente sabe que continuar aqui mesmo é a neutralidade, é a zona de conforto, é algo que não vai te levar para um resultado diferente. Mas o que ela entende? Que se mexer pode custar caro. Então eu vou precisar gastar energia aqui, talvez eu vou precisar me dispor com outras pessoas, talvez eu vou precisar passar por pressões. E isso tudo não é confortável para mim. E aí como é que ele reage a um desafio? Ele exige a adaptação. Então fica protelando por quê?
Ela quer que as coisas fiquem quadradinhas, redondinhas ali. Não tem como, né, gente? Quando a gente vai para algo novo, um desconforto, a gente vai chegar ali meio desajeitado mesmo. E aí a gente vai ter que se moldar naquilo ali, entendendo, sabe? Se adaptando. Então precisa existir o processo de adaptação. Não é chegar já adaptada. Se gerar desconforto, ela vai postergar também. Por quê? O fleumático, ele teme desconforto, então ele não gosta de passar pelo desconforto. Ele gosta de se manter ali no conhecido, né? No equilíbrio. Se emocionalmente é algo denso, então se vai cobrar um pouco ali da parte emocional, ela se afasta. Então ela não gosta de pressão, não gosta de se indispor com ninguém. É uma pessoa que evita muito ali de falar não, mesmo quando pra ela não faz sentido. Por quê? Justamente pra não mexer ali com a questão emocional. Então, tá ruim aqui pra mim? Ok, mas eu prefiro que fique ruim aqui pra mim do que me indispor com aquela pessoa, porque deve ficar mais ruim ainda. É mais ou menos assim que acontece lá dentro. E se parecer muito complexo, ela espera um pouco. E aí esse esperar às vezes nunca acontece, porque ela fica esperando que algo complexo vai ficar mais fácil, só que sem ela colocar ali a mão na massa muitas vezes, vai continuar sendo complexo. É o treino que torna as coisas mais simples, mais fáceis, mais familiares pra gente. Então, enquanto eu não começo, vai sim ser complexo. Os maiores bloqueios desse temperamento são evitar conflito. Então, ele vai evitar conflito de todas as formas. Se envolver pessoas ali, mais difícil ainda. Aí sim que ela vai procrastinar. Para evitar, né, um desequilíbrio, uma discordância, para evitar se indispor com alguém. O fleumático, ele subestima a sua própria capacidade. Então, ele sempre acha que não é tanto assim, não é tão bom assim. Então, ele se subestima, ele sempre acha que falta conhecer mais, estudar mais para começar algo. Então, ele é aquele temperamento que vai ter... Ele vai procrastinar de começar ali a... Não é de começar. Ele vai procrastinar de colocar aquele projeto que ele às vezes até já tem pronto no mundo. Por quê? Porque ele acha que ele não está pronto a ponto de entregar aquilo para alguém. Então, por exemplo, eu sou uma terapeuta, já fiz várias formações, já sei várias técnicas, eu já tenho conhecimento. Mas a sensação da fleumática é, melhor eu ainda não atender. Eu acho que eu ainda não tô pronta. Só que o que vai deixar ela pronta é justamente treinar, atender e ir pro campo de batalha. Então, entender isso liberta. Por quê? Porque ela para de ficar nesse lugar ali de estagnação, de procrastinação e vai pro movimento. Outra coisa que pega muito as fleumáticas é a questão de não se priorizar. Então, ela prioriza tudo e a todos, ela quer ver todo mundo bem. É como se vendo todo mundo bem, ela se sentisse bem. Mas com isso, ela acaba se deixando em segundo plano, se deixando para depois e não se prioriza. Isso faz ela procrastinar, inclusive nos cuidados com ela mesma. E o medo de ser vista, isso é muito forte. A exposição exige ali uma certa energia emocional. E a fleumática, ela sempre vai evitar gastar energia. Então, tudo que for para gastar energia, sair do equilíbrio, pressão, ela vai fugir. A fuga leva à procrastinação. E aí, existe para o fleumático um tempo entre o que ele decide e ele entrar para ação. Só que às vezes ele se perde nesse tempo e não começa nunca. Então o que eu preciso entender aqui? Se eu sou fleumática, eu tomei uma decisão. Eu quero fazer isso aqui. Entende que tu precisa de um tempo, sim, para gerenciar, para digerir aí essa tua decisão e aí colocar em prática. Só que é muito importante sempre colocar uma data para isso. Por quê?
Entender que tu precisa desse tempo, mas que tu precisa colocar uma data, porque senão vai ficar procrastinando eternamente e não vai fazer. Então, sim, é importante tu saber que tu precisa se dar esse tempo, mas entender também que precisa colocar uma data limite para fazer, senão não vai fazer nunca e vai ficar procrastinando. E aqui tem um ponto também importante de entender. Nem sempre tu vai poder esperar esse tempo. Às vezes tu vai ter que tomar uma decisão ali no desconforto, na pressão mesmo, e ok. Só que entender que isso pra ti é desconfortável, entender que tu vai ter que decidir mesmo assim, te liberta até mesmo de conseguir tomar uma melhor decisão. Porque senão tu vai ficar ali no desconforto e vai pensar, tem algo errado aqui. Não tem nada errado com o que tá acontecendo. É um desconforto natural teu mesmo, a tua essência não gosta de passar por essa pressão. A pausa que te protege também te aprisiona. Então eu trago como frase aqui para as melancólicas exatamente isso. Da mesma maneira que tu fica o tempo todo aí tentando se proteger, essa chave aí que te protege é a mesma chave que vai te levar para os resultados que tu quer. Então, ela parece que te protege, mas na verdade ela te aprisiona. E quando tu entende isso, tu passa a fazer diferente. E tu passa a ter resultados diferentes. Então, tu para de procrastinar. Tu te conhece. Tu entende que nem sempre vai existir o equilíbrio. Nem sempre vai dar pra agir sem pressão. E nem sempre tu vai poder falar sim pra todo mundo. Então, um dos pontos aqui que eu pego muito forte com as fleumáticas é aprender a dizer não. Não é dizer não pra todo mundo, é dizer mais sim pra ti do que pros outros. Porque às vezes tu tá procrastinando algo justamente porque tu tá ali falando sim pra todo mundo, tu tá ajudando todo mundo, tu tá fazendo tudo pra todo mundo e o teu projeto tu deixou de lado, como se ele não importasse, como se tu não fosse prioridade. Então, aprender a dizer não é o ponto mais importante para esse temperamento. Eu pego sempre muito forte nesse ponto e, de fato, quando as fleumáticas aprendem a dizer não, elas deslancham e começam a ter muito mais resultados. Porque até então, ela achava que dizer não era errado. E quando dizia não, se culpava. Então, agora dizer não sem se culpar, nossa, gente, isso liberta. É incrível ver assim... eu acompanho as minhas alunas e as minhas mentoradas depois da análise de temperamento, né? Geralmente elas seguem um processo maior comigo, mas às vezes tem algumas pessoas que vêm só para fazer análise. Mas o só para fazer análise que eu digo é um processo muito legal e profundo, né? Porque aí tu entende o teu temperamento, tu passa ali por uma sessão onde tu vai receber todos os direcionamentos. A gente faz um plano de ação, eu te entrego ferramentas que tu vai usar pro resto da tua vida e tu nunca mais vai te limitar por não te conhecer. É incrível, é uma experiência. E eu acompanho elas não só nesse processo da análise, mas às vezes eu sigo acompanhando com outros processos também. E olhar para elas tempo depois e ver o quanto elas mudaram, o quanto elas conseguem se posicionar, dizer não quando precisa, se priorizar. Aqui eu tô falando da fleumática, mas é para todos os temperamentos, né? Pegar todos aqueles desafios que antes pareciam impossíveis de lidar e ver que elas aprenderam a gerenciar, criaram essa autonomia. É incrível, é lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por todo o processo aqui, mas essa etapa do processo tem meu coração. Por quê? Porque foi o que lá no início foi o meu ponto de partida também. E eu vejo que é o ponto de partida de todas elas. Então, vale muito a pena tu entender isso. E pra resumir aqui tudo que a gente já falou hoje, gente, independente de tu saber ou não o teu temperamento, entende que a procrastinação nunca é o problema, tá? Ela sempre vai ser o sintoma, ela é o resultado de um problema. Quando tu entende o teu temperamento, por exemplo, ele vai mostrando ali quais pontos podem estar te pegando melhor. E aí a gente consegue mudar isso. Então, se hoje tu vê que tu procrastina muito, e é óbvio que vem de bloqueios emocionais, sim, mas nem tudo é bloqueio emocional. Às vezes,
Tem a questão dos bloqueios e principalmente que o teu temperamento vai ter tendência a ter alguns bloqueios mais profundos, mas o fato de tu te conhecer te liberta também da procrastinação. Então nem tudo é bloqueio. Muito da nossa procrastinação, às vezes, é falta de conhecimento, de autoconhecimento, de saber lidar com as nossas emoções, com as nossas reações, com as nossas dificuldades e também pegar os pontos fortes que a gente tem, as nossas qualidades e potencializar isso para ajudar, até trazer um equilíbrio, né? Porque a gente não é só dificuldade, né, gente? A gente também tem pontos fortes, tem qualidades que podem nos levar para resultados maiores e evitar a nossa procrastinação. Entender tudo isso traz esse equilíbrio, né? De entender que sim, vai ter momentos desconfortáveis, mas que sim, eu posso pegar esses pontos aqui e alavancar a minha carreira e buscar mais resultados e aprender a me posicionar, a ter melhores relacionamentos. Nossa, quem entende o seu temperamento melhora em muito os seus relacionamentos. Com a família, com o marido, com o filho. Eu com os meus filhos eu mudei muito depois que eu entendi o meu temperamento. E a gente entende também que as pessoas são diferentes, nem todo mundo vai ser igual a gente, nem todo mundo vai pensar igual, reagir, agir igual. E isso faz com que a gente também tenha mais empatia com as pessoas. A gente passa a julgar menos a pessoa, a gente passa a olhar as pessoas com outro olhar. E isso melhora muito os nossos relacionamentos. Com a gente mesmo, principalmente em primeiro lugar, com as pessoas, com os nossos clientes muitas vezes, com nossos processos de crescimento, com os nossos projetos, porque a gente tem um relacionamento com tudo, inclusive com aquilo que a gente quer. E quando esse relacionamento melhora, o resultado é muito melhor também. Então, gente, vocês precisam muitas vezes, não é de algo extraordinário. Apesar de que eu posso dizer que entender o teu temperamento é algo extraordinário. Mas ter essa clareza, esse entendimento e esse direcionamento vai abrir muitas portas para ti. Vai potencializar os teus resultados e principalmente vai tirar os pesos que tu carrega aí de culpa, de frustração, de sentimento de incapacidade e te mostrar que aí dentro existe um poder que é só teu e que tu precisa resgatar esse poder, sabe? Existe aí uma potência. Quando alguém vem e te fala assim, mulher, eu vejo que tu tem muito potencial. A gente pensa que isso é um elogio, mas não é. Isso é até um xingamento, sabe por quê? Se tu tem potencial, significa que tu não está colocando a tua potência no mundo. Quando tu entende o teu temperamento, tu pega essa potência que tu tem aí e tu coloca ela no mundo. E é por isso que tu passa a ter muito mais resultado. Então tu para de se culpar, para de procrastinar e coloca todo o poder que tu tem aí no mundo. E não tem como isso não te trazer muito resultado. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado aqui do que eu trouxe. Espero que, se tu já sabe o teu temperamento, que tu esteja usando tudo que tu aprendeu para cada vez ter mais resultados aí. E que se tu ainda não sabe, tu pode me procurar e a gente pode descobrir ele juntas e trazer todo esse teu poder aí à tona, certo? Gente, eu já liberei lá no link da bio, lá na bio, o link para vocês entrarem pro grupo, onde vocês vão ter acesso à nossa imersão e vão receber lá todas as informações também. Que imersão é essa? Eu venho falando aqui alguns dias na live. Dia 20 de dezembro, a gente vai ter um dia de imersão, onde a gente vai fazer todo um processo de desbloqueio financeiro, principalmente, mas de várias áreas ali da tua vida. E depois de desbloquear tudo isso, as principais áreas que estão aí te impedindo de ter resultado, a gente vai elaborar juntas e estruturar plano de metas 2026. A gente vai pegar ali todos os meses do ano e vai desenhar ali o nosso 2026 juntas. Então essa imersão, ela é para de fato não simplesmente tu virar mais um ano, virar o ano no calendário. Essa imersão é para te virar em ti, para te ter a tua virada, para entrar o ano de uma forma diferente.
liberando esses bloqueios que te impedem de alcançar as metas todo ano e estruturando essas metas de uma maneira que seja possível, que a gente possa garantir que tu vai aplicar e vai ter resultados. Então, se faltando menos de um mês agora para finalizar o ano, tu olha para trás e vê que nem um terço das tuas metas tu conseguiu alcançar. Pode ser que tu nem tenha feito metas e aí tu não alcançou nada. Pode ser que tu veja que tu repetiu todos os outros anos. Ano que vem vai ser diferente. E aí entra ano, sai ano e tu continua do mesmo jeito, no mesmo lugar. Aí tu olha pra trás e tu vê que, meu Deus, mais um ano passou. Mais um ano se repetiu e eu não fiz nada daquilo que eu queria. Esse ano vai ser diferente. Então essa imersão é para ser diferente. É para existir a virada em ti para ter um ano diferente. Porque não adianta o calendário virar, a agenda virar e tu continuar do mesmo jeito com aqueles pensamentos, aqueles bloqueios lá no passado. Então a gente vai desbloquear tudo isso e vai trazer uma clareza para o teu ano. Um plano de metas que seja possível e impossível de tu não realizar. Para de fato ter resultado, aqueles que tu nunca teve até hoje. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá aqui de volta. Amanhã eu tô aqui com a Denise no nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. Sexta, seguimos aqui eu e vocês. E não deixem de ir lá agora na bio e entrar pro grupo. Eu não coloquei nada lá no grupo ainda, então vocês vão entrar lá e vocês vão aguardar lá, porque eu vou passar todas as informações de como vocês vão participar dessa imersão incrível. Garanto para vocês que vai ser uma experiência que vai fazer toda a diferença pro 2026 de vocês ser de fato um ano diferente, ser o ano aí da tua virada, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.